Quinta-feira de finados com Campeonato Brasileiro, Copa Itália, Copa do Rei da Espanha, Taça da Liga de Portugal e um jogo isolado aqui da Holanda. Depois do Ajax sofrer um cacete para o PSV no Clássico, vai tentar fazer com que o Volendam pague o pato. Mas a fase do Ajax é bem complicada. No Campeonato Brasileiro, os maiores destaques são para Vasco e Cuiabá, Cuiabá e Vasco, Vasco sem o seu artilheiro Verratti, expulso contra o Goiás, e o próprio Goiás contra o Bragantino. Esse jogo envolve rebaixamento e liderança, né? O Bragantino, que tem um jogo a menos assim como o Botafogo, que ainda continua sonhando com essa briga pelo título brasileiro. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 2 de novembro. Vamos começar essa quinta-feira fazendo um combo. Eu vou falar de 2 jogos praticamente ao mesmo tempo porque eu estou vendo um cenário um pouquinho parecido. Não confunda um combo com uma dupla, tá? Vocês sabem a minha opinião sobre dupla, bilhete, bingo e etc. Isso não vai funcionar no longo prazo. Você pode me odiar, você pode me criticar, você pode fazer sem problema nenhum, tá? Inclusive usando as minhas análises. Pode fazer, mas tem aqui uma pessoa que vai para 12 anos de mercado dizendo para você que isso muito provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu não vou comprar briga com você, fica tranquilo. Tá? É só um combo. O que eu vou falar de combo? Eu vou falar conectando as duas coisas. Tá? Primeiro a gente vai falar na Bulgária do Ludogorets com o Slavia Sofia. Apesar do grande favoritismo do Ludogorets, historicamente falando, principalmente nos últimos confrontos, o Ludogorets tem sofrido gol em todos os jogos quando enfrentou o Slavia, apesar de ter vencido as últimas 4. 2-1, 2-1, 4-1, 3-1, vitórias do Ludogorets e 1-0 vitória do Slavia. Então, apesar de estar melhor qualificado em caso de vitória, assumiria aqui a terceira colocação nesse momento, né? Tá com um jogo a menos do que o CSKA e também tem um jogo a menos do que o líder, o Varna. Em caso de vitória, poderia chegar até numa possibilidade de liderança. Então, o Ludogorets está bem encaminhado. E a distância do Ludogorets para o Slavia é grande, né? O Slavia sofreu 24 gols, enquanto o Ludogorets só sofreu 9. Mas ainda assim, apesar do grande favoritismo, eu acho que pode ser um jogo mais inclinado para gols, porque nós temos um histórico onde o Slavia também consegue marcar contra o Ludogorets. Então eu gosto de pensar no cenário de over 1,5 com uma cotação mais valorizada, né? Torcer ali para o jogo começar mais amarrado e tentar buscar uma situação de over 1,5, talvez ali no final do primeiro tempo, ou quem sabe o jogo já está 1-0, mas ele vai se arrastando 1-0 até o meio do segundo tempo, começa a dar espaço, você pode buscar mais um gol. No caso, o over limite, né? Mas ainda assim, o over 1,5. Dá para pensar no ambas marcam sim por aqui? O mercado não acredita de maneira nenhuma, o que é engraçado, né? Porque nas últimas 4 vezes seguidas aconteceu. Estranho. Mas não é impossível. Agora a outra parte do combo é o Ajax com o Volendam. O Ajax sofreu um cacete no último jogo, no Clássico, contra o PSV. Todo mundo sabe que o Ajax está numa fase horrorosa. O Ajax virou saco de pancada, infelizmente, na Europa League, tá perdendo pro Brighton. O Brighton começou na Europa League exatamente com essa cotação aí, próximo de 1,30 contra o Ajax. Cara, o Ajax é campeão da Champions. O que tá acontecendo com o Ajax é incrível, né? Tanto é que se a gente olhar a classificação, eu teria que pela primeira vez analisando o campeonato holandês, tirar o zoom do meu monitor, assim, ó, para conseguir encontrar o Ajax. Pela primeira vez. O Ajax sempre figura ali entre as 3 primeiras colocações. No máximo a 4ª colocação. E o Ajax é o lanterna. E o Volendam é o 16º. É o antepenúltimo. Nesse momento o Ajax tem um ataque um pouco melhor, com 2 gols a mais do que o Volendam, mas tem uma defesa pior. O Ajax, atrás apenas do Heracles, tem a pior defesa do campeonato holandês. Impressionante. Junto com o Heerenveen. Impressionante a fase que vive o Ajax. E depois de um cacete no Clássico, geralmente rola aquela pressão, né? Aquela galera que vem, pô, pelo amor de Deus, vamos dar um gás, senão a gente vai cair. Então, o Ajax pode tentar fazer o Volendam pagar o pato. O grande problema é que o Volendam, fora de casa nos últimos jogos, tem marcado em todos os jogos. Perdeu? Perdeu. Não venceu nenhum. Perdeu aqui pro Go Ahead Eagles por 4-1, pro Fortuna Sittard por 3-1, pro PSV por 3-1 e pro Walswijk por 2-1. Mas marcou em todos os jogos. Então, de novo, assim como no jogo do Ludogorets, por isso que eu falei que é um combo de uma informação parecida, eu acredito numa situação onde o Ajax parta para cima, mas que também deixa espaço. Como o over 1,5 está com uma cotação ridícula e o over 2,5 também vai estar com uma cotação ridícula, a minha indicação para você é esperar o jogo começar, torcer para que o primeiro tempo seja 0-0 ou amarrado no 1-0 ali no máximo, para você pensar no segundo tempo em trabalhar o mercado de gols. Trabalhar a favor do Ludogorets a 1,36 ou a favor do Ajax a 1,30 com adversários que costumam marcar
contra eles. E nessa fase, principalmente do Ajax, sinceramente, não é uma situação saudável, salutar, tá? Se for para trabalhar a favor dos favoritos, que seja numa situação onde de fato o favorito esteja jogando bem, mas com uma cotação um pouco mais valorizada. Eu acho que os dois jogos dá para pensar em gols, no jogo do Ajax até em 3, talvez, mas com aquela cotação pré-live ali, sem chance. 5 horas da tarde, o Cuiabá enfrenta o Vasco no Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo bem difícil de se analisar, porque o Cuiabá ele já está numa situação de marasmo, né? Acho que a gente pode dizer assim, depois da vitória do Cuiabá contra o Botafogo, o Cuiabá atingiu ali uma pontuação de 40 pontos que não faz o Cuiabá correr risco mais de rebaixamento, com a minha humilde assim, opinião, que ninguém pediu, mas eu acredito que com 40 pontos o Cuiabá ele não tá mais correndo risco, faltando 8 rodadas para terminar o campeonato para o Cuiabá, ele dificilmente corre o risco de rebaixamento. Só que também dificilmente o Cuiabá vai brigar por um cenário de Libertadores. Pode acontecer? Pode, mas os adversários, né, não quem o Cuiabá vai enfrentar, mas sim os times que estão acima, Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense, são adversários mais qualitativos do que o Cuiabá, e uma classificação do Cuiabá para Libertadores seria assim bem surpreendente. Então o Cuiabá já me parece numa zona ali de marasmo. Óbvio, não vai fazer com que o Cuiabá não jogue, não queira, não demonstre vontade, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que a vontade mesmo, quem tá pressionado nesse jogo, é o Vasco da Gama. O Vasco nesse momento, deixa eu tirar o zoom aqui, ó, tá na 18ª colocação, com 31 pontos, 1 a menos que o Goiás, 3 a menos do que o Santos e Bahia. O Vasco já havia apresentado o sinal de melhora, tinha saído da zona de rebaixamento, porém, os últimos jogos do Vasco, depois da derrota para o Santos, de 4-1, o empate com o São Paulo em casa, o Vasco até chegou a vencer o Fortaleza, mas o Fortaleza já estava naquele modo foco na Copa Sul-Americana, onde infelizmente acabou perdendo. Depois 2 derrotas em sequência, para o Flamengo no Clássico, mesmo jogando bem, e para o Internacional, dentro de casa, e aí empatou com o Goiás. Um empate com gosto de derrota, porque o Verratti fez um gol, o Vasco levava essa vitória até os 90 e blau, e acabou tomando um empate ali, e acabou perdendo o Verratti, o seu principal jogador ali na parte ofensiva, né? O Verratti, nesse momento, é um dos artilheiros da equipe, então é uma perda muito significativa para o Vasco. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que nem o Cuiabá, nem o Vasco tem desempenhos tão bons dentro e fora de casa, respectivamente. Mas o Cuiabá tem um pouquinho mais de vitória, sai um pouco mais na frente do placar, tem um ataque um pouco mais efetivo, o Daverson dentro de casa costuma aparecer muito bem, e tem uma defesa ligeiramente mais sólida, né? O Cuiabá passa apenas 27% dos jogos sem sofrer gol. O Vasco passa apenas 7% dos jogos sem sofrer gol. Só que o ataque do Vasco falha menos em marcar. Isso quer dizer que o Vasco marca com mais frequência e o Cuiabá, quando marcou em casa, marcou mais do que uma vez. Por isso que os números de gols marcados do Cuiabá são maiores. Tá? A média de gols sofridos do Vasco é que é o grande problema. O Vasco chega a quase 2 gols de média sofrido por jogo. Um número bem alto. No primeiro tempo, nenhuma equipe se destaca tanto, mas aí a gente fica com a parte negativa do Vasco, com 40% de derrota e 12 gols sofridos, o dobro do Cuiabá. E no segundo tempo, as duas equipes se destacam negativamente, passam de 45% de derrota as duas, o Vasco passa de 50%. O número de gols sofridos das duas equipes passa de 10 gols, porém o Cuiabá continua sendo mais efetivo ofensivamente. Na parte de bola aérea, as duas equipes têm praticamente os mesmos números, não são as melhores equipes do campeonato nesse fundamento, mas o Vasco perdeu um bom cabeceador, né? Que é o Verratti, pelo menos para esse jogo. Além do Verratti, o Vasco não vai poder contar com o volante Jair, que é uma peça importante também na equipe. Deve ter o Praxedes, o Payet, o Sebastião Ferreira no ataque, Gabriel Peck, Paulinho, Zé Gabriel, Lucas Piton, o Léo, Medel, Robson e o Léo Jardim no gol. Do lado do Cuiabá, nenhum jogador de linha está suspenso, porém o goleiro Walter, que teve uma excelente atuação contra o Botafogo, fechou o gol, levou o terceiro amarelo e não enfrenta a equipe do Vasco. Então, do lado do Vasco é na parte ofensiva, onde o Verratti está ausente, do lado do Cuiabá é na parte defensiva, onde o Walter não joga. Isso, obviamente, faz diferença sim. O Walter é um excelente goleiro. Se você é um trader por aqui, eu tenho pouco embasamento para tentar te convencer de trabalhar a favor ou contra alguma equipe ou trazer algum tipo de viés. Sinceramente, eu acho que é um jogo 100% para ao vivo, para você trabalhar leitura de jogo, correção de preço, sem problema nenhum. Caso você venha com o intuito de trabalhar alguma coisa pré-jogo, sinceramente, a minha ideia por aqui, sem o Verratti, é pensar num jogo um pouco mais truncado. O Cuiabá vem batendo nos times do Rio com frequência. O Cuiabá venceu o Flamengo dentro de casa, o Cuiabá venceu o Fluminense dentro de casa, o Cuiabá venceu o Botafogo fora de casa e agora vai enfrentar o Vasco. Mas os últimos jogos do Vasco fora de casa, tirando a goleada sofrida contra o Santos, 1-1, 1-0,
1-0 e 1-1. O Cuiabá nos últimos jogos em casa, tirando a goleada para cima do Fluminense, que estava focado, já começou a ficar focado, né, naquele momento, naquele jogo contra o Internacional, teve que poupar jogadores, teve um 2-2 contra o América, 0-0 com o Cruzeiro, 1-1 com o Goiás e 1-0 contra o Corinthians. Então me parece um jogo com uma tendência mais truncada, o mercado sabe disso, já coloca o under 3,5, uma cotação bem baixa. Não duvido que a gente possa ter aqui até um under 2,5, mas eu não gosto de trabalhar under, não gosto de te indicar under por aqui, mas também não vou te indicar mercado de over, porque sem o Verratti, eu acho que é uma situação um pouco mais complexa, tá? Se fosse para trabalhar alguma coisa nesse jogo, sem o jogador ofensivo do Vasco, eu gosto de pensar nessa dupla chance do Cuiabá. Porém, o Vasco continua tendo bons fundamentos. O Vasco não tá jogando mal. O Vasco tá tendo um pouco de azar. Ele não tá jogando mal. Então é difícil ainda te indicar alguma coisa parecida. Se tivesse que fazer alguma coisa, eu iria no under goals, talvez o under 3,5, quiçá até num under 2,5, mas se fosse para trabalhar alguma coisa a favor de alguma das duas equipes, sem o Verratti eu não confiaria tanto no Vasco assim. É óbvio que o Vasco quer vencer, 1-0 pro Vasco aqui é goleada, mas sinceramente eu acho que dentro de casa o Cuiabá pode jogar um pouco melhor e essa dupla chance me parece algo interessante. 5h15 da tarde, horário aqui do Brasil, o Sport enfrenta o Farense pela Taça da Liga de Portugal. A terceira competição mais importante, aliás, talvez a competição menos importante. Eu queria agradecer de novo aos amigos de Portugal que me ensinaram isso. Às vezes eu confundo Taça de Portugal com Taça da Liga de Portugal, ok? Isso é uma confusão que às vezes a gente faz, assim como Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra, beleza? Isso é uma confusão que a gente faz por aqui, mas vocês já me ensinaram. Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Taça da Liga de Portugal e Taça de Portugal. A Taça de Portugal, obviamente, é uma competição maior e mais importante, assim como a Copa da Inglaterra é mais importante que a Copa da Liga Inglesa. O Sport joga em casa com uma cotação de 1,25. Essa cotação na Betfair, minha parceira, vai estar por volta de 1,30, 1,35, mas ainda assim é uma cotação baixa. É uma cotação baixa e esse tipo de cotação, ela é uma cotação interessante para nós, que somos traders, né? Porque nós podemos aproveitar essa estabilidade do mercado, se assim o Sport permitir, com bastante imposição. E para você que vai trabalhar no pré-jogo, é bom ter cautela. A primeira cautela que a gente tem por aqui é, se é uma competição de terceiro nível de importância, abaixo do Campeonato Português, abaixo da Taça de Portugal, qual time vai a campo? O Sport vai colocar um time titular? Ou será que essa cotação do Sporting ela é mais pelo peso da camisa do Sporting jogando em casa? Isso a gente precisa sanar, essa dúvida, né? A hora que o jogo for começar, a gente tem que ter ideia disso. Depois que o jogo começou, como está se comportando o Sport? Por isso que para você que trabalha pré-jogo, não é um jogo interessante para você fazer alguma coisa no pré. Se você tem a condição de esperar o jogo começar para verificar, espera. Não seja afoito. Não seja assanhado, espera um pouquinho. Eu acho que é o mais interessante. Para você que é um trader assim como eu, né? Para você que vai comprar e vender posições, principalmente dentro do primeiro tempo, que é onde o fator tempo não impulsiona tanto a cotação, né? Ele não é tão relevante na primeira etapa. O que a gente precisa? De um Sport minimamente titular, se não tiver titular que de fato esteja pelo menos demonstrando uma vontade, mesmo que a Taça da Liga não seja uma super competição, que o Sport esteja apresentando uma boa vontade de jogar contra o Farense, com marcação alta, recuperação pós-perda, tudo isso que a gente gosta. Né? Se isso estiver acontecendo, dá pra gente aproveitar a estabilidade do mercado, porque como é um jogo isolado, né? Vai ter uma concorrência ali, talvez, do jogo do Torino e um pouquinho do jogo do Ajax e do jogo do Vasco, mas é praticamente ali no cenário europeu um jogo isolado. Então dá pra gente trabalhar assim com uma boa liquidez. Se a gente encontrar essa superioridade, eu provavelmente vou estar a favor do Sport até que essa superioridade termine, tá? Ou que o Farense comece a me apresentar algum risco nos contra-ataques. Se você não faz ideia do que eu estou falando em relação a trade, você pode aprender mais aqui no meu curso gratuito de trade esportivo, que vai do iniciante até o avançado. Você vai sanar todas as dúvidas, vai aprender a trabalhar no Exchange, a maior delas é a minha parceira, a Betfair, e eu vou deixar aqui embaixo um link de R$200 para você utilizar no seu primeiro depósito, tá bom? Você vai poder trabalhar com software de maneira bastante ágil e assim você vai ter mais facilidade para trabalhar nos mercados. Se você trabalha pré-jogo, o primeiro conselho para você é não fazer nada pré-jogo nesse jogo, ok? Sei que é um trava-língua, mas de preferência espera o jogo começar, verifica qual é a intensidade que o Sporting está aplicando, se é o time titular ou não. E para você talvez seja melhor esperar uma situação de uma cotação mais alta, uma premiação melhor. Se você, assistindo os primeiros 20 minutos, entendeu que o Sporting está simplesmente massacrando o Farense, você pode pensar num cenário de handicap asiático, que é um cenário que a gente chama mais agressivo. O que é isso? É pensar numa vitória do Sporting por mais do que um gol de diferença. Vamos ver como é que está o histórico de confronto entre eles? 3-2, 2-1, 6-0, 1-0 e 1-0. 5 vitórias seguidas do Sport. Isso é bom? É bom. Porém, somente em uma situação,
o Sporting conseguiu vencer, aplicando essa agressividade de 2 gols de diferença, que foi aqui no 6-0 em 2022. De resto, em todos os jogos, foi uma vitória por apenas 1 gol de diferença, e a última foi bem difícil, 3-2. Então, sinceramente, eu não te aconselho a trabalhar nesse cenário mais agressivo. Se a nossa ideia é trabalhar a favor do Sporting e a gente tem um adversário que pode complicar a vida dele, como aconteceu aqui em outros cenários, a gente pode torcer pro Sporting, para você que trabalha pré-jogo. A gente pode torcer pro Sporting ter mais dificuldade, principalmente para você que quer pegar uma relação melhor, e aí no segundo tempo essa cotação vai estar mais alta. Ou, quem sabe, torcer pro Farense surpreender o Sporting, jogando bem, marcando um gol, fazendo essa cotação do Sporting valorizar. E aí sim, quando você perceber que o cenário daquele momento do jogo é de um Sporting encurralando o Farense, tentando buscar uma recuperação, um empate ou uma virada, aí você pode pensar em se posicionar, tá? Agora, 1,24 não é uma relação muito boa para um time que a gente não sabe se vai entrar titular ou não, e também não sabe se vai levar tão a sério assim essa competição, tá bom? Eu te aconselho esperar uma cotação um pouco mais valorizada. 1 hora mais tarde, o Goiás enfrenta o Bragantino em casa. O Goiás vem de um empate contra o Vasco 1-1. Perdia por 1-0 e conseguiu fazer um gol com o Babi no finalzinho. Acabou sendo um resultado melhor do que a derrota. O Goiás enfrenta um adversário forte que disputa, nesse momento, o título do campeonato e é um bom visitante. Os últimos jogos entre eles, 2-0, 1-1, 1-0, 1-1 e 2-1. Quando o Bragantino visitou o Goiás das duas últimas vezes, 2-1 para o Bragantino e 1-1. Então é um jogo que não tem uma tendência de tantos gols, assim como Cuiabá e Vasco, porém, nesse caso, nenhum time aqui está numa zona de marasmo. Pelo contrário, né? O Goiás precisa muito dessa vitória. O Goiás está junto com o Vasco na zona de rebaixamento e o Bragantino também, que tem um jogo atrasado assim como o Botafogo, precisa muito dessa vitória para seguir sonhando com o título e também para pensar numa manutenção de vaga para a Libertadores. Se você é um trader por aqui, é um jogo assim como no Cuiabá e Vasco para a gente trazer para o live. Não tem como. Por mais que eu queira te apresentar um viés de que o Bragantino é muito mais time que o Goiás, o fator necessidade do Goiás faz com que ele tenha que se dedicar o dobro. E, obviamente, isso pode prejudicar um pouco os planos do Bragantino. Os últimos jogos do Braga, fora de casa, vitória contra o Santos, vitória contra o América, empate contra o Atlético Paranaense, empate com o Cruzeiro e derrota para o Bahia. Os últimos jogos do Goiás dentro de casa, uma derrota apenas para o Bahia, naquele jogo pirotécnico, talvez o mais pirotécnico do Campeonato Brasileiro, mas apenas uma vitória contra o São Paulo. O Goiás tem bastante dificuldade de criação, de fazer os seus gols. Marcou 4 contra o Bahia, mas não tinha marcado nenhum com o Flamengo, nenhum com o Internacional. Se você é um Panther por aqui, vem para trabalhar num cenário pré-jogo, eu gosto, por mais que seja um jogo com uma tendência mais truncada, pelo fato das duas equipes estarem buscando alguma coisa, e provavelmente não rolar aqui um relaxamento, ou seja, o Bragantino, se ele estiver na frente do placar, ele vai ter espaço para contra-atacar, porque o Goiás tem que partir para cima. E se o Goiás estiver na frente do placar, o Bragantino também vai ter que se expor. Eu gosto de pensar num cenário de 2 gols. É um cenário simples, não está ainda com uma cotação muito boa, mas essa cotação ela tende a melhorar do meio para o final do primeiro tempo. Tá? É o que eu faria por aqui. Se você quiser muito trabalhar a favor do Bragantino, que é realmente um bom visitante, dá para pensar nesse empate anula, mas sinceramente eu acho que o Goiás ele pode sim se impor dentro de casa, ou pelo menos tentar se impor dentro de casa, por isso eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Para a gente finalizar, alguns jogos extras para essa quinta-feira. Já falamos do Ludogorets, do Sporting. Temos o Sassuolo contra o Spezia, time de primeira contra a segunda divisão. O Spezia caiu na temporada passada num playoff que disputou com o Verona. Apesar de ser primeira contra a segunda divisão, toma um pouco de cuidado, é sempre bom tomar cuidado. É jogo único na Copa Itália. E apesar do Spezia estar na segunda divisão, a gente tem que entender qual time que o Sassuolo vai levar a campo, se de fato vai apresentar um bom futebol. É um favorito que pode se complicar, mas na minha opinião, se o Sassuolo colocar o time titular e levar a sério, tem sim futebol para vencer o Spezia. Torino e Frosinone já é uma situação um pouco diferente, né? São equipes que estão mais próximas aqui, talvez tecnicamente esse ano. O Torino ainda é favorito, tem jogadores melhores, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado, tá? Por isso eu coloquei o Torino nos favoritos que podem se complicar. Eu acho que é um jogo mais pra gente trabalhar aqui correção de preço. Já falamos do Ajax e da necessidade do Ajax em dar uma resposta depois do cacete sofrido contra a equipe do PSV. Cruzeiro e São Paulo e Cruzeiro eu deixei como extra porque trabalhar o São Paulo depois que ele ganhou a Copa do Brasil tem sido muito complicado. A gente nunca sabe qual o comportamento que o São Paulo vai tomar. No clássico contra o Palmeiras foi um vexame. No jogo contra o Atlético Paranaense também a equipe não conseguiu jogar tão bem. E agora joga em casa com o Cruzeiro. O São Paulo parece que escolhe os jogos que ele quer jogar, né? Então talvez depois de uma derrota vexatória contra o Palmeiras e um empate contra o Atlético Paranaense, ele venha querer jogar contra o Cruzeiro. Mas sinceramente, se for para trabalhar aqui, eu trabalharia a correção de preço ao vivo, mas não traria nenhuma expectativa porque tem sido muito complexo trabalhar os jogos do São Paulo. E pro Cruzeiro não é um resultado ruim empatar fora de casa com o São Paulo, viu? Cruzeiro, depois das vitórias que ele conseguiu contra o Bahia e contra o Galo no clássico, empatar fora de casa não é um resultado
ruim, até porque o Cruzeiro chegando a 40 pontos, ele já vai ter uma tranquilidade maior. Os outros 3 jogos que eu separei são extras dos extras, né? Porque é a fase inicial ainda da Copa do Rei. Temos o Vila Real, o Valência e o Alavés enfrentando equipes de divisões bem inferiores, nem cotação a gente tem ainda. Então, se for para trabalhar, vai com menor capital. Provavelmente a gente nem deve ter stream para trabalhar isso daqui, mas fica como uma opção extra, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Muito obrigado por fazer mais um Bom Dia Mercado aqui comigo, mais um planejamento de trabalho. Se você puder deixar o like antes de sair desse vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço, a gente se vê na sexta-feira.